Matheus, eu tenho 25 anos, sou biólogo. Fui convidado, né, para participar da comemoração dos 60 anos do Parque Estadual Jaraguá, o que é basicamente e totalmente uma honra. O parque, ele tem uma história muito... Basicamente, toda a minha influência com relação à natureza cresceu no parque. Eu moro na região do Jaraguá há 21 anos, e nos primeiros 12 anos eu morei na Voit, né, no CDHU da Voit. Posteriormente me mudei para o Parque Pan-Americano, mas em momento algum deixei de visitar o pico, em momento algum deixei de... Me afastei do pico apenas durante a pandemia, mas é um motivo meio óbvio. Quando era criança, ainda lá nos 5, 6 anos, morando na Voit, como morava em CDHU, morava em prédio, tinha toda a turma do prédio, e a gente, às vezes a gente não, nossos pais se juntavam e faziam caravanas para o pico, né, e aí aquele monte de criançada no pico, no meio do mato, aprendendo, não digo aprendendo, né, mas tendo essa vivência no mato. E isso sempre se percorria, né? Na época eu não tinha noção nenhuma consciência ambiental, mas sempre estava no pico e sempre pedia para os meus pais para me levarem no pico, para eu viver no pico, para eu olhar os patinhos na lagoa. Na época era a única coisa que eu olhava, os patinhos na lagoa, as tartarugas no lago. E aquele verde, aquele maciço verde era... influenciou basicamente a minha construção na área, no meio ambiente. Posteriormente, eu comecei a frequentar o pico meio que por conta, né? Pegava o ônibus, ia, fazia trilha, chegava no pico, chegava no topo do pico, olhava toda a paisagem, coisa clássica de turista, de visitante. Até que eu comecei a estudar biologia, né, em 2015, e comecei a desenvolver essa visão mais construtiva acerca do pico, né? Eu sempre gostei de animais, sempre fui direcionado a trabalhar, a estudar animais, por causa das vivências com animais, aquela clássica, começava com dinossauros, gostava de dinossauros quando eu era criança, e isso foi crescendo, vivia de documentários da National Geographic, da Discovery, e ia no pico tentar ver os bichos e tudo mais. E na biologia, entrando, né, na faculdade, isso se tornou muito mais concreto. E conforme fui crescendo, fui me aprofundando, eu fui tendo diferentes visões do pico, e eu sempre fui crescendo isso dentro da área do parque, né? Sempre comecei a tentar desvendar, tentar entender os bichos que tinham lá. Eu sempre quis ter essa vivência com animais na natureza. Eu trabalho com conservação de animais sob cuidados humanos, né, em cativeiro, acho que desde o segundo semestre da faculdade. E aquela vivência era muito louca, era um sonho realizado, poder trabalhar com zoológico, com bicho diretamente. Só que eu comecei a ter uma certa demanda de necessidades de explorar outras áreas, explorar outros nichos, né? Não simplesmente o bicho e acabou, mas entender os bichos que estão na natureza. E isso acabei fazendo com uma noção maior, né? Passei do simplesmente ler os livros para ir atrás dos bichos na natureza. E foi quando eu queria investir em algo voltado talvez para educação ambiental, para divulgação científica, e divulgar os bichos através de fotos em redes sociais. Isso no início de 2016. Foi quando eu comprei uma câmera e comecei a descobrir todo o mundo dos animais que vivem ao redor da minha casa. E eu falei, eu preciso testar isso no pico. E foi primeira ida no pico com a visão de que eu vou fotografar todo o bicho que eu conseguir ver. E foi onde se instalou, né, a minha visão de querer... Na verdade, se iniciou a minha visão de querer registrar todos os bichos que eu pudesse dentro do pico, nas áreas verdes, ao redor. E
E basicamente foi o meu start profissional, né? Hoje ainda, apesar de trabalhar primariamente com animais cativeiro, minha questão voluntária, o que me deixa em paz é ir nas áreas verdes, é ir na mata e ver os bichos na mata e coletar dados dos bichos na mata, e principalmente no pico, né? Então o pico ele tem uma influência enorme, né? Basicamente a base do meu crescimento profissional. Eu lembro que, voltando um pouco na história, ainda em 2016, teria uma prova, né, de zoologia na faculdade, e eu acordei num belo dia falando, tô de folga, vou estudar no pico e ir para a faculdade depois. Foi no momento em que eu sofri meio que um acidente com um ônibus bem na entrada do pico, e eu estava de bicicleta, né, e aí o ônibus me acertou e tudo mais. E naquele momento eu consegui. Quem veio me ajudar foi o monitor Eric, né, e o guarda-parques, o Ailton. A gente mantém mega contato. Toda vez que eu visito, né, tento sempre conversar. E naquele momento acho que foi o meu start para poder ter uma, uma relação um pouco mais íntima com o parque, né, com a estrutura do parque, com quem está dentro do parque, não simplesmente como visitante e fazer por conta, mas começar a conversar e entender e ver o que as pessoas que trabalham lá veem de bicho. É surreal. É como quando começou a minha interação, talvez um pouco mais séria com o pico. E eu nunca deixei de ver o pico. Eu vejo aqui da minha varanda, eu não consigo ver o pico, infelizmente. Não ficaria olhando para ele a todo momento. E eu fico imaginando todos os bichos que ainda estão para serem descobertos, para serem registrados. E como isso pode, sabe, registrar esses bichos, como eles podem melhorar a vivência das pessoas dentro do pico. Dentro desse âmbito, né, do começar a estudar, do começar a ter uma interação maior dentro do pico e de uma maneira que me ajudasse a crescer profissionalmente, logo no começo, na primeira vez que eu comentei que eu fui no pico tirar a foto, eu fui abordado, né, por um monitor, acho que na época foi o Daniel, e ele falou de um concurso de fotografia que ia acontecer e tudo mais. Eu falei que eu estava lá para fotografar os bichos. Isso foi na entrada da Trilha do Silêncio, né? Eu adoro essa trilha. E aí ele comentou, né, você está fotografando os bichos, mas para participar você tem que fotografar, tem que retratar o pico, né? Tem que fotografar o pico, tem que mostrar o pico. E naquele momento foi um boom, basicamente, na minha cabeça, porque eu fui lá para fotografar o bicho, como é que eu ia retratar o pico, né, e participar da fotografia. No fim, acabei conseguindo, ganhei. Participei da saída noturna, que foi muito louco, porque comecei a ter assim, ter a vivência noturna do pico, né, algo que eu até então não tinha pensado, não tinha nem imaginado como seria. Eu lembro que eu estava na faculdade, eu fui até com um amigo, assim, saiu correndo foi entregar trabalho, voltou correndo para poder chegar a tempo, cheguei um pouco atrasado, mas deu tudo certo. E aí naquela caminhada noturna com sendo guiado, né, com a turma nas partes dos paredões, na estrada parque, né, na estrada principal, na parte dos paredões rochosos, as aves noturnas, né, os curiangos, os bacuraus, e que inclusive eu preciso registrar esses bichos para saber quantas espécies de bacuraus tem no pico. Mas, assim, e isso foi o start, basicamente, para eu sempre ir lá e sempre registrar os bichos. Eu ando muito pelas trilhas, eu gosto muito de rodar o pico inteiro, né? Eu sempre faço o mesmo caminho de sempre, às vezes eu inverto, eu sempre faço caminho trilha da Bica, trilha do Silêncio e depois subo para a trilha do Paisé, justamente para tentar cobrir uma área maior. E sempre tem surpresas, sempre tem bichos diferentes, sempre tem bichos que até chegam a duvidar da própria existência, né, da própria ocorrência. Mostra que o pico é um lugar muito preservado, é um lugar muito
pouco explorado, por assim dizendo, em questão de fauna, né, principalmente passarinhos, minha especialidade é passarinhos, né, então a composição de aves do Pico do Jaraguá é basicamente uma extensão da cantareira, né, eles formam o cinturão verde, mas o pico tem algumas peculiaridades que elas estão mais acessíveis, né, o pico tá bem na extremidade, tá bem no extremo, né, do cinturão verde, e é muito mais acessível em área total do que a cantareira, por assim dizer. Então, os bichos, eles ficam muito concentrados e às vezes pode ter que ser bichos muito raros, você ter a chance, a sorte de encontrar um único indivíduo cruzando o seu caminho. Isso é muito... ir no pico é você achar surpresa, e eu piro toda vez que eu vou para ver os bichos, para fotografar bicho. Né? A observação de aves em si, ela é um meio de você conseguir contribuir com a ciência, conseguir contribuir com a conservação, com a preservação das aves, né, da região, do município, do estado, do país, do mundo. E o pico, ele contém uma concentração de aves que muitas delas são surreais de você entender, ou de esperar no próprio município de São Paulo, né? Muitos bichos, principalmente na trilha do Paisé, é o melhor local para você ver, por exemplo, os inhambus, né? Bichos barulhentos que vivem no chão, parecem galinhas de Angola. E espécies de pombas nativas, como, por exemplo, as juitis, são bichos que, assim, são característicos, né, das áreas de matas. Só que na trilha do Paisé é o melhor lugar para você ver esses bichos, né? Que certa parte da trilha é mais aberta, você consegue ter uma noção melhor dos bichos. Eles não veem você chegando, você fica parado, eles aparecem. Mas a questão é que sempre tem uma surpresa em relação a bicho, em relação a animais. Essa é a minha vivência basicamente no pico. Ir atrás dos bichos e registrar os bichos e divulgar esses bichos, né? Sempre que eu vou, faço uma lista de espécies, principalmente de aves, né, que eu vejo, que eu registro, e essas listas, elas vão para plataformas internacionais, de bancos de dados internacionais, que auxiliam na conservação e ajudam, né, a ornitologia, aos cientistas a entenderem e planejarem esforços de conservação, né? Então, as informações coletadas no pico, que tem basicamente entre 180 e 200 espécies de aves registradas oficialmente, se não me engano, eu devo ter visto 126, né? Eu fico pirando para sempre conseguir achar mais, achar novas e explorar. Eu tenho basicamente uma mapinha do pico mental de todos os ambientes, principalmente das trilhas, da trilha do silêncio, da trilha do Paisé, que tem diferentes ambientes. Eu tenho uma mapinha mental e por escrito também de todos os bichos que ainda não são registrados e que podem ter nesses ambientes. E a vontade de voltar no pico, de viver no pico, inclusive puxando um pouco de saco, na verdade não puxando saco, mas jogando na roda, fazer uma visita noturna para poder entender a composição dos bichos noturnos. Eu acho que de bicho noturno mesmo só vi urutau, né, na estrada principal, um bicho sensacional. E acho que é isso, não necessariamente apenas as aves, né, a composição dos bichos em si, né, tem bichos muito raros andando no pico, já vi, passando para mamíferos, já vi gato morisco, já vi cuíca de 3 listras, né, que são um marsupial desse tamanhozinho, extremamente raro, né, ouriço, onça parda, então são bichos muito, muito, muito especiais de estarem totalmente conservados ali no pico, né, ali na região, e utilizarem o pico como área de transição, área de deslocamento. Eu acho que desculpa, tinha até esquecido. No primeiro seminário de pesquisas realizadas no pico, teve a descoberta e anúncio de um pequeno crustáceozinho, né, que é a Aigla jaraguá, o bicho microendêmico que ocorre apenas nos riozinhos das corredeiras dos córregos que tem dentro do pico.
isso é muito surreal, sabe? Eu lembro quando eu era criança, que eu ia no pico, eu ficava vendo aqueles caranguejinhos nas pedras, nas corredeiras, até tentava pegar. Depois que participei do seminário e vi que era um bicho microendêmico, eu não sabia onde esconder a cara de mim mesmo. Então, a fauna do pico, ao longo das trilhas, né, a observação de aves é uma atividade muito bem praticada, pode ser muito bem praticada no pico. A observação de aves, a observação de fauna, a observação de natureza em geral, né? O pico é um lugar incrível, assim, que tá aí, é acessível, né? E as pessoas precisam entender, precisam compreender, precisam desfrutar disso tudo, não simplesmente ver um maciço verde, né? Meu sonho, minha vontade é de conseguir de ficar lá e divulgando, falando, olha só, esses estratos arbóreos, né, a diferença de ambiente, por que aqui é aberto, por que aqui é fechado, ninguém imagina que o topo do pico é cerrado, né, cercado por Mata Atlântica, isso é totalmente inacreditável, né, eu mesmo não sabia até participar dos seminários, até entender as pesquisas feitas no pico, e isso explica muito a composição das aves do pico, né? Principalmente na estrada principal, que ela vai passando por diferentes ambientes, né? E também na trilha do Paisé, que ela passa por diferentes ambientes, né? Ela começa com uma mata úmida, depois começa com uma mata mais seca, e depois literalmente abre. Tem até uma ilha de eucaliptos, e lá tem bichos que só vão ficar naquele momento, naquela área, sabe? Então, eu vou encerrar, porque senão eu vou passando muito tempo falando dos bichos do pico, e como o pico o Parque Estadual Jaraguá é importante para mim.